Oi, pessoal. Hoje eu vim, depois de algum tempo, né, que eu não gravava nada para vocês, porque eu estava doente. Ainda não estou muito recuperada, mas já estou um pouco melhor. É, esse caseadinho aqui, tá, em que eu fiz, demonstrando para vocês duas maneiras. Para quem vai fazer apenas nessa partezinha do pano e quem quiser fazer a toda a volta. Para quem vai começar a fazer só nessa parte de cima, começa dessa maneira que eu comecei aqui. Para quem for fazer a toda a volta, eu aconselho que na hora que começar a fazer o pontinho amarelo, comece por aqui. Não faça essa correntinha inicial, porque senão vai ficar diferente, tá? Comece a fazer as 3 correntinhas e faça o pontinho V e depois, quando der a volta, faça as 3 correntinhas fechando aqui, porque aí vai ficar esses espacinhos como tá aqui. Porque como eu queria mostrar para quem não quer fazer a toda volta, eu tive que fazer desta maneira, tá ok? Então é um ponto bem simples, tá? Vocês podem utilizar bastante variação de cor, né? Que vocês podem botar a flor da cor que vocês quiserem, o contorno também para destaque na cor que vocês quiserem, pode ser branco, pode ser uma cor mais escura ou uma cor mais clara, fica a critério de vocês. Gostei muito do resultado, tá? Ele fica bem bonitinho, ele fica com, como eu fiz aqui só uma carreirinha inicial, ele ficou com 2 dedos de altura, tá? Mas vocês podem aumentar em função do que vocês pretendem, colocando mais carreirinhas dessa aqui. Tá ok? Eu espero que vocês curtam fazer esse trabalhinho e não se esqueçam de deixar um like se vocês estiverem gostando da aula. Um grande beijo, vamos lá, vamos trabalhar. Vamos começar fazendo a laçadinha inicial. Eu pego a minha agulha e dou uma volta completa na linha aqui, ó. Seguro e pego a minha linha e passo aqui por dentro. Então, eu fiz uma laçada inicial. Agora, eu vou pegar o meu tecido, venho aqui no cantinho e faço um furinho com a agulha. Vou pegar essa laçada e vou passar aqui por dentro desse furinho. Pronto, passei. Vou fazer duas correntinhas. Uma, 2 correntinhas. Vou botar a minha agulha assim para ver a distância que esse ponto tomou para ficar retinho. Furo meu tecido, vou lá atrás, pego uma laçada, alongo um pouco acima do tecido, que é para não ficar franzido. A gente tem que passar um pouquinho da altura do tecido aqui. Pego uma laçada e passo por tudo. Novamente, 1, 2 correntinhas. Boto a agulha aqui para ver a distância. Furo meu tecido. Pego uma laçada, alongo. Pego uma laçada e passo por tudo. Então, esse caseado é um caseado feito com 1, 2 correntinhas e um ponto baixo alongado. Alongo. Então, nós vamos fazer assim por toda a extensão do trabalho, mas para que o ponto dê certo é necessário que seja múltiplo de 3 espaços mais 2. Então, aqui a gente já tem 3, ó. 1, 2, 3 espaços. São esses espacinhos entre um ponto e outro que a gente conta, tá? Então, 1, 2, 3. Eu vou fazer aqui até o final e volto para mostrar para vocês. Então, observe. Como eu falei, esse ponto para dar certo, o caseado tem que ser múltiplo de 3 mais 2. Como é que eu conto? Ó? 1, 2. Depois aí eu vou de 3 em 3. Ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, esse aqui vai ser o último. Então, tá certinho. Meu caseado é múltiplo de 3 mais 2. Aí, aqui no final, eu vou fazer exatamente como eu fiz no começo. Eu faço um furinho, pego a laçada e passo aqui por dentro para poder segurar a minha linha aqui no canto, tá? Se vocês quiserem fazer a toda a volta, aí aqui é só virar
e fazer uma, duas correntinhas, vem no mesmo lugar aqui, ó, e faz o cantinho e continua 1, 2, fura o tecido e continua fazendo. Mas aí, no caso, você tem que fazer a mesma coisa, ó. 1, 2 e daqui pra frente de 3 em 3, que é pra dar certo, tá? Vou fazer mais um aqui. 1, 2. Eu vou fazer o cantinho para quem quiser fazer 1, 2, 3, mais 2. Fazer mais um motivo aqui para quem quiser fazer com o canto. Aí já vai saber como é que faz o canto, tá? Então ficou 1, 2, 3 mais 2, tá? Porque tem que ser múltiplo de 3 mais 2. Então agora aqui nós vamos fazer uma carreira exatamente igual como está aqui, tá? Vamos subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Por quê? 3 corresponde a um ponto alto e 2 que é para dar essa distância aqui, tá? Como eu não vou fazer a toda a volta, eu vou ter que virar. Em cima do ponto baixo alongado, a gente faz um ponto alto. 2 correntinhas. Em cima do ponto baixo alongado, faz o ponto alto. O ponto alto, gente, é pegar uma laçada, introduz a agulha, pega uma laçada, ficou com 3 na agulha, laçada por 2, laçada por 2. 2 correntinhas, 1, 2, pega uma laçada, vem no próximo ponto e faz o ponto alto. 1, 2, agora aqui nós vamos fazer a curva, então vamos botar aqui 2 correntinhas, vem no cantinho aqui e coloca um ponto alto, 2 correntinhas, viro e no próximo ponto eu coloco um ponto alto. Fica assim, fica melhor. 1, 2 correntinhas, um ponto alto. 1, 2 correntinhas, um ponto alto. Então, eu vou fazer assim até o final e volto com vocês. Cheguei aqui ao final, cortei minha linha, puxei e eu vou esconder aqui por dentro esse pedacinho de linha, porque nós vamos mudar de cor. Vou passar aqui por dentro por um pedacinho só, para poder mudar de cor. Então, nossa amostrinha, por enquanto, tá assim, tá? Tá aqui o cantinho. Vamos começar aqui. Vamos prender aqui na 1, 2, na terceira correntinha. Eu vou pegar a minha linha amarela e vou fazer 1, 2, 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e 3 correntinhas para dar a distância. Então, eu fiz um total de 6 correntinhas. Eu pulo o primeiro quadradinho, pulo o segundo e no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Incompleto, tá? Eu não vou fechar o ponto. A última laçada eu deixo na agulha. Vou fazer isso mais 3 vezes. Pego uma laçada, venho no mesmo espaço, pego uma laçada. Passo por 2 e mantenho a última na agulha. Vou fazer o terceiro.
Mantenha a última na agulha. E agora o quarto ponto. Então, agora fiquei com 5 laçadas na agulha. Eu vou pegar uma laçada e vou passar por todas elas. Fechei o meu ponto. Faço 1, 2, 3 correntinhas, pego uma laçada e no mesmo lugar eu vou fazer outro pontinho igual a esse aqui, com 4 pontos altos incompletos. Então, pego um ponto, né, como se fosse fazer o ponto alto, e passo apenas pelas 2 primeiras laçadas e mantenho o último na agulha. Novamente, passo por 2, mantenho a última na agulha. 3, e agora o quarto ponto alto incompleto. Fiquei com 5 laçadas na agulha. Pego uma laçada e passo por tudo. Então, ficou assim um lequinho, tá? Agora eu faço 1, 2, 3, 4 correntinhas. E vou pular 1, 2 espacinhos desse aqui. E no terceiro eu vou fazer outro leque como esse. Então, eu pego a laçada, passo por 2 e seguro. 2, 3, 4. Pego uma laçada, passo por tudo e faço 1, 2, 3 correntinhas, pego uma laçada, volto no mesmo lugar e faço mais 4 pontos altos incompletos, fechados juntos. 1, 2, 3, 4. Fiquei com 5 laçadas na agulha, pego uma laçada e passo por tudo e fecho. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Pego uma laçada, pulo um espaço, 2 espaços e no terceiro eu vou repetir tudo. 1, 2, 3, 4. Fecho tudo. 1, 2, 3 correntinhas. Pego a laçada, volto no mesmo lugar e faço mais 4 pontos altos incompletos. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E eu, dessa forma, eu vou fazer até o final e volto para mostrar para vocês. Então, eu vou ensinar o seguinte. Para quem vai fazer só a parte aqui em cima, não vai fazer a toda a volta, você faz esse lequinho aqui, né? E faz as 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui no canto, você vai fazer um ponto alto, que é para ficar como aqui. Tá? Então, para quem vai fazer só a parte de cima do pano, então termina aqui, tá? Faz as correntinhas, ó, 1, 2, e prende com um ponto alto aqui, tá? E aí muda de cor. Para quem vai fazer dobrando aqui, aí eu já faço da seguinte forma. Eu aumento o número de correntinhas para poder fazer a curva.
1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 1, 2, né? E no terceiro espaço eu faço essa florzinha. 1, 2, 3, 4 pontos altos incompletos, fecho. Aqui a gente colocou 3 correntinhas, aqui eu vou botar 4. 1, 2, 3, 4, que é para poder fazer a curva com mais facilidade. E faço mais 4 pontos altos incompletos fechados juntos. 1, 2, 3, 4. Fecho tudo. E aqui nós colocamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E continuo normalmente. 1, 2, no terceiro eu faço outra florzinha. Então, existem essas duas formas. Para quem for fazer o canto, vai fazer como eu estou fazendo aqui. E para quem não for fazer, é apenas chegar no final e colocar o ponto alto ali e arrematar. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3, 4. Eu vou encerrar aqui por conta que eu tô fazendo só uma amostra, tá? Então ficou dessa forma, tá vendo? O cantinho. Eu vou cortar minha linha aqui, que nós agora vamos mudar de cor. Então ficou dessa maneira, tá? Se for fazer só a parte de cima, termina aqui, ó, 1, 2 e faz um ponto alto aqui, tá? Aí vai ficar igual aqui no começo. Agora nós vamos pegar uma linha de outra cor, porque nós vamos fazer tipo umas florzinhas, né? Eu faço uma laçada inicial, que é dar uma volta completa, pego uma laçada e passo aqui por dentro. Como aqui é como se fosse um ponto alto, então eu venho na terceira correntinha. 1, 2, na terceira correntinha. E prendo essa minha laçadinha aqui, tá? Agora eu vou pegar uma laçada e vou vir aqui, ó, dentro desse espacinho das 3 correntinhas para fazer a nossa flor. Então, nós vamos fazer pontos altos aqui dentro até completar. Isso pode variar em função do ponto de vocês. Eu acredito que o meu deve dar uns 10 pontos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Aí eu venho aqui nesse espaço e faço um ponto baixo. Então, ficou dessa forma. Pego uma laçada e vou direto aqui para dentro do próximo espaço e faço mais 10 pontos. Então, essa carreira é só isso.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Venho no próximo espacinho aqui e prendo com um ponto baixo. Então, vou fazer até o final e volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui ao final, tá? Então, para quem não vai fazer o canto, no caso, terminaria esse pontinho aqui em cima do ponto alto, como aqui no começo, tá? Mas para quem vai fazer o canto, como é que nós vamos proceder? Fez o ponto baixo aqui e vamos trabalhar normalmente aqui dentro, só que aqui nós vamos fazer um aumento, tá? Vamos botar quantos pontos forem necessários para fazer a curva. Aqui, normalmente entraram 10, né? Vamos ver quantos pontos entram aqui para que não fique repuxado. É só vocês aumentarem a quantidade de pontos de forma que ele não fique dobrando. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, normalmente nós fazemos 10, mas tá vendo aqui, ó, se eu botar para cá, ele vai ficar dobrando. Então, vamos aumentar alguns pontos para que isso não aconteça e faça o canto normalmente. A gente vai aumentando e vendo se já foi o suficiente. 12. Vamos ver se 12 é o suficiente. Ainda precisa de mais um. 13. Vamos ver se 13 é o suficiente. Sim, 13 foi o suficiente. Tá vendo? Ele ficou sem emborcar. Então, no meu caso, foram 13 pontos, tá? Vocês vejam no trabalho de vocês qual é a necessidade, porque às vezes o ponto é mais apertado, tá bom? E é só continuar, como aqui já é lateral, é só colocar 10 pontos, como nos outros. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí levo lá no canto e vou fechar aqui com um ponto baixo. Então, tá vendo? Ele fica direitinho, ó. Ele não fica emborcando. Então, aqui eu coloquei 13 pontos altos. Eu vou arrematar essa linha aqui, porque agora nós vamos botar uma outra cor de contraste nessa florzinha. No caso aqui, eu vou fazer com branco. Vou fazer a laçadinha inicial, dou uma volta completa na linha, seguro, pego e passo uma laçada aqui por dentro, fiz a minha laçadinha inicial. Eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto alto e vou prender essa laçada, passando ela aqui para frente. Faço um pontinho para prender e faço
uma correntinha. Venho no próximo ponto alto, introduzo a minha agulha, pego a laçada e passo por tudo. Fiz um ponto baixíssimo. Agora eu faço uma correntinha. Venho no próximo ponto, pego uma laçada e passo por tudo. Fiz um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. Venho no próximo ponto, pego uma laçada e passo por tudo. Faço uma correntinha. Vou no próximo ponto, pego uma laçada e passo por tudo. Faço uma correntinha. E assim eu vou trabalhar em cima de todas as flores, fazendo esse bordadinho aqui em cima, que vai dar um relevo e um destaque na nossa florzinha. É apenas uma correntinha e um ponto baixíssimo. Uma correntinha, um ponto baixíssimo. Agora que chegou aqui, ó, eu venho, trabalho aqui, ó, por dentro desse ponto baixo. E continuo trabalhando em cima dos pontos baixos, dos pontos altos. Ponto baixíssimo, correntinha. Ponto baixíssimo, correntinha. Ponto baixíssimo, uma correntinha. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. E assim nós vamos fazer por todo o nosso trabalho, porque esse pontinho dá um destaque na nossa flor. Eu vou fazer até o final e volto para mostrar para vocês. Cheguei aqui ao final, agora eu vou arrematar essa linha aqui e esconder aqui por trás. Então, dá um acabamento bem bonito esse enfeitezinho que a gente coloca na ponta da florzinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele é bem simples de fazer, mas o resultado fica bem bonito. Tá vendo? Vocês podem fazer em várias cores, né? Se vocês quiserem aumentar também a quantidade de carreiras aqui, também pode, para ele ficar maior. Mas isso fica a critério de vocês, tá bom? Um grande beijo e não se esqueçam, quem não for inscrito e gostou da aula, por favor, se inscreva, clica no sininho para receber todas as novidades aqui no canal, tá? E não esqueça de deixar um like, um joinha, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. Um grande beijo e fiquem com Deus.